E se fosse possível qualquer um ter o seu próprio mini banco, operando direto de casa? Isso pode parecer ficção científica, mas não é. É a realidade da rede Bitcoin Lightning. E nesta análise, a gente vai desvendar como uma pessoa pode se tornar parte ativa dessa nova fronteira financeira. Para a gente conseguir entender o que é um nó da rede Lightning, existe uma analogia que é simples, poderosa e que explica tudo. E a ideia central é essa aqui. Um nó Lightning é, na prática, um mini banco operado por uma pessoa comum. A função principal dele não é nem guardar dinheiro, sabe? É mais servir como uma ponte, direcionando pagamentos de outras pessoas pela rede. Bom, todo banco precisa de um modelo de negócios, e com um mini banco não seria diferente. Então, como é que ele gera receita, exatamente? A resposta está no serviço que ele presta para a rede. A fonte de renda vem de um serviço que é essencial para a rede funcionar. Vamos ver como isso acontece na prática. Vamos imaginar um exemplo bem prático. Digamos que o Antônio precisa pagar o Iron Man, mas eles não estão conectados diretamente na rede Lightning. Se um nó tem conexão com os dois, o pagamento do Antônio passa por esse nó para chegar ao seu destino. E por facilitar essa transação, por ser essa ponte, o operador do nó cobra uma pequena taxa de serviço. Simples assim. E olha, isso não é só teoria não. Dá uma olhada nesse número, 191. Essa foi a taxa real em satoshis, que são as menores frações de um Bitcoin que um operador de nó ganhou. Para rotear um pagamento de mais ou menos 274 mil satoshis, ele ganhou 191. Pode até parecer pouco, mas a força está no volume. Imagina só milhares dessas transações acontecendo. Mas claro, não é só sobre ganhar dinheiro. Gerenciar esse mini banco tem seus custos e desafios. E tem um ponto aqui que é crucial e precisa de atenção constante para a operação não parar. A analogia do caixa de supermercado é perfeita para entender esse desafio. Pensa bem, se um caixa fica sem troco, o serviço para, certo? Da mesma forma, um nó Lightning precisa ter fundos disponíveis, o que se chama de liquidez, para conseguir rotear os pagamentos. Sem troco no sistema, a transação simplesmente falha. O jogo, então, é todo de equilíbrio. De um lado da balança estão as taxas que o nó ganha ao rotear os pagamentos. Do outro está o custo para reabastecer um canal quando ele se esgota, um processo chamado de rebalanceamento. O sucesso da operação está em ganhar mais com as taxas do que se gasta para manter a liquidez. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Para reabastecer um canal com 252 mil satoshis, o operador pagou 88. Esse é o custo de operação, o dinheiro que foi gasto para garantir que o caixa sempre tenha troco para a próxima transação. Agora, vamos ampliar um pouco a visão. Onde é que um único nó se encaixa nesse cenário global? Ele não opera sozinho, né? Ele faz parte de uma rede imensa. Para deixar essa análise mais pessoal, vamos olhar para o nó específico mencionado na nossa fonte, o mini-rig. É um nó real, operado por uma pessoa real, conectada a essa vasta teia financeira. E aqui dá para ver a escala real da coisa. De um lado, os canais de um único nó como o mini-rig. Do outro, a imensidão da rede global. É a imagem perfeita de como cada participante, por menor que pareça, é essencial para a força do sistema todo. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Cada nó é uma pequena pecinha num quebra-cabeça global gigantesco. Uma rede financeira que está sendo construída de baixo para cima, pessoa por pessoa. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, por que ter todo esse trabalho? Qual é a verdadeira motivação por trás de operar um nó? É uma pergunta justa. Os ganhos são pequenos e exigem gerenciamento. Por que não simplesmente deixar o dinheiro no sistema tradicional? A resposta, ao que tudo indica, não é apenas financeira. As motivações são bem reais. Pensem no aumento de impostos, no fim do dinheiro em espécie, na vigilância financeira e na chegada das CBDCs, as moedas digitais de Banco Central, que podem dar aos governos um controle sem precedentes sobre o nosso dinheiro. Tudo isso acaba criando uma demanda por uma alternativa. Vamos colocar em perspectiva. A gente passou do DOC e do TED, que eram lentos e caros, para o Pix, que é instantâneo, mas totalmente centralizado. A rede Lightning se apresenta como o próximo passo, instantâneo, mas também descentralizado, devolvendo o controle para os indivíduos. E aqui está a chave de tudo. A adoção de novas tecnologias raramente acontece por pura conveniência, mas sim por necessidade. As pessoas migraram para o Pix porque o DOC e o TED se tornaram inviáveis.
A mudança para redes como a Lightning pode muito bem seguir a mesma lógica, impulsionada pelas pressões do sistema atual. E assim, a gente termina com uma reflexão. A existência de milhares de mini-bancos como o mini-rig não é só um experimento técnico, é o começo de uma pergunta fundamental sobre quem deve controlar o dinheiro. Uma pergunta que talvez cada um de nós precise responder em breve.